A linguagem recursiva em matemática, lógica e ciência da computação é definida como sendo uma linguagem formal, sequências finitas de símbolos tomados de um fixo alfabeto. É chamada de recursiva se é um subconjunto recursivo no conjunto de todas as palavras possíveis sobre o alfabeto da linguagem. Equivalentemente, uma linguagem é recursiva se existe uma máquina de Turing, que sempre para quando recebe uma sequência finita de símbolos do alfabeto da linguagem como entrada, e que aceita exatamente as palavras do alfabeto da linguagem que são parte da linguagem, rejeitando todas as outras palavras. Linguagens recursivas são também chamadas de decidíveis ou Turing decidíveis. A classe de todas as linguagens recursivas é frequentemente chamada de R, embora este nome é usado também para a classe RP. Sobre a linguagem recursiva, existem duas definições que são equivalentes e importantes ressaltar. Uma delas é a linguagem formal, que por sua definição é um subconjunto recursivo no conjunto de todas as palavras possíveis sobre o alfabeto da linguagem. Ou seja, é uma linguagem formal se existir uma máquina de Turing que aceite ela, apresentando uma entrada finita ou uma palavra. Caso pertença à linguagem, ela irá aceitar, caso contrário, irá recusar. Leia-se, recusar podendo entrar num loop infinito. Com isso, a gente pode dizer que a máquina de Turing é conhecida como um decisor. Ela decide se a linguagem é recursiva, podendo assim exibir um algoritmo determinando a sua parada para qualquer palavra de entrada. É possível verificar se duas linguagens são recursivas utilizando algumas propriedades, como o fecho de Kleene, ou como também é chamado fecho de estrela. Ela é formada pelo conjunto de todas as combinações possíveis através de um alfabeto de determinada linguagem, incluindo o vazio. Temos a outra propriedade, que seria a união, que a máquina iria aceitar ambas os alfabetos que estariam unidos das duas linguagens distintas. E a concatenação, onde é verificado se o mesmo termo concatenado entre duas linguagens distintas é possível ser visto. Essas três propriedades é possível passar tanto por um autômato finito determinístico como um não determinístico. Linguagens recursivamente numeráveis, bem como linguagens recursivas, é o conjunto de todas as palavras que podem ser formadas por um determinado alfabeto. Uma linguagem é dita recursivamente numerável se existe uma máquina de Turing que a aceita, onde a aceitação dessa cadeia pela máquina acontece quando o estado final é atingido, independente de onde está o cabeçote na fita, que pode ser movimentado para a esquerda e para a direita. Se a máquina de Turing parar em um estado que não seja final ou simplesmente entrar em looping, então esta cadeia não é aceita. Por exemplo, dadas duas máquinas de Turing que reconhecem a linguagem de todas as palavras formadas pelo alfabeto A, B e C, que não iniciem pelo prefixo AB. Simulando a figura, começamos pelo estado inicial 0, simulando a palavra ABC e sabendo que o cabeçote inicia em A. Estamos em 0, lê A, escreve A. Vamos para o 1, escrevo A e movo o cabeçote para a direita. A partir daí vou para o 2, lê B, escrevo B e movo o cabeçote para a esquerda e fico no estado 2. Neste caso, o autômato não possui uma transição válida, portanto a máquina de Turing para, aceitando a cadeia. Dando início na máquina de Turing que reconhece a linguagem de todas as palavras formadas pelo alfabeto A, B e C, estamos em 0. Lê e escreva A. Vou para o 1. Escrevo A e movo o cabeçote para a direita. E assim, a partir do estado 1, podemos ler o B e escrever B no cabeçote para a esquerda, voltando para o estado 0. E nisso, a máquina pode seguir para o 1 realizando os mesmos passos, fazendo com que o autômato entre loop rejeitando a cadeia. E dessa forma, é simples saber quando a cadeia pertence à linguagem recursivamente enumerável, é só verificar se a máquina de Turing a aceita. O complicado é verificar se a cadeia não pertence à linguagem, já que a rejeição da cadeia à máquina de Turing pode não parar, ou seja, entrar em loop nesse mesmo momento. E toda linguagem recursiva é, por definição, recursivamente enumerável, ou seja, todas as linguagens regulares, livres de contexto e linguagens sensíveis ao contexto, são linguagens recursivas. E isto pode provocar a seguinte forma: se existe um procedimento para enumerar as cadeias de uma linguagem, então a linguagem é recursivamente enumerável. Se existe um procedimento para enumerar todas as cadeias em qualquer linguagem gerada por uma gramática irrestrita, portanto, qualquer linguagem gerada por uma gramática irrestrita é recursivamente enumerável. O conceito da máquina de Turing é um dispositivo imaginário que formou a estrutura para fundamentar a ciência da computação moderna. Seu inventor, o
matemático Alan Turing mostrou que a computação das operações de leitura, escrita e exclusão de símbolos binários poderiam ser satisfeitas por uma máquina que continha uma fita de comprimento ilimitado com quadrados de tamanho definido sobre ela e um dispositivo com número finito de estados que realizava as operações na fita. O conceito da máquina de Turing pode ser usado em qualquer tipo de máquina atual. Em 1936 foi formalizado o termo de algoritmo, que seria um conjunto finito de instruções simples e precisas que são descritas com um número finito de símbolos. A máquina de Turing funciona de uma forma que já conhecemos, lendo símbolos ou letras e movimentando a cabeça de leitura e gravação no grafo da linguagem, sendo chamado de fita no contexto de máquinas de Turing. Cada vez que a máquina lê um símbolo, ela verifica o que pode ser feito, escolher outro símbolo, mudar de estado ou permanecer no mesmo estado caso tenha um looping. Caso não exista escolha possível, ela repara e rejeita a palavra, pois a mesma não é aceita pela linguagem. Do contrário, realiza a escrita do novo símbolo no próprio símbolo lido. Em cada leitura, ela verifica o estado atual, e caso seja o estado final, ela para aceitando a palavra. Frequentemente disse que as máquinas de Turing, ao contrário de autômatos mais simples, são tão poderosas quanto máquinas reais e são capazes de executar qualquer operação que um programa real executa. O que está faltando nesse enunciado é que praticamente qualquer programa particular executado em uma máquina particular e dada uma entrada finita é, na verdade, nada além do que um autômato infinito determinístico, já que a máquina em que executa pode estar apenas em uma quantidade finita de conjugações. Máquinas de Turing poderiam de fato ser equivalentes a uma máquina que tenha a quantidade ilimitada de espaço de armazenamento. Podemos questionar então por que as máquinas de Turing são modelos úteis de computadores reais. Uma maneira em que máquinas de Turing são pobres modelos para programas é que muitos programas reais, tais como sistemas operacionais e processadores de texto, são escritos para receber entradas irrestritas através da execução e, portanto, não param. Máquinas de Turing não modelam bem tal computação contínua, mas ainda podem moderar porções dela, tais como procedimentos individuais. Não é difícil simular uma máquina de Turing no computador moderno, com exceção pela quantidade de memória limitada que existe nos computadores atuais. É possível construir uma máquina de Turing com base puramente mecânica. De maneira geral, fazendo um desfecho aqui de uma forma bem sucinta, nós começamos a falar sobre o que é a recursividade, né? Nós definimos os conceitos que estão dentro dessa linguagem recursiva e em seguida também nós vimos sobre o que é uma linguagem recursivamente enumerável. Vimos que uma linguagem recursivamente enumerável ela existe, né, quando houver uma máquina, por exemplo, de Turing que reconhece certa entrada, né, que pode ser A, L, qualquer letra que seja, dentro dessas palavras. E em seguida nós falamos sobre o que é uma máquina de Turing, né, que é algo muito importante quando a gente fala da linguagem recursivamente enumeral, tá? Essa máquina de Turing, ele foi inventado pelo britânico Alan Turing, né? E em seguida nós vimos quais são os passos que essa máquina executa ao longo do processo, né? Que uma delas é, por exemplo, ler um símbolo de fita, escrever um novo símbolo sobre o símbolo lido, mudar para um novo estado e assim para diante. Então, tendo em conta isso, de uma forma bem geral, uma linguagem é recursiva se houver uma máquina de Turing, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, de uma linguagem recursivamente numeral, é importante ou imprescindível nós temos que inserir a máquina de Turing dentro disso, porque é ela que é responsável por dizer sim ou não a uma determinada sequência de caracteres, né? Por exemplo, talvez você ficará um pouco confuso, mas não é difícil ver uma linguagem recursivamente numeral. Ela pode ser decidida por uma máquina de Turing, né? Então, antigamente eles usavam essa máquina para poder dar sequência a esse tipo de linguagem. Enquanto uma linguagem enumeral pode ser apenas uma cadeia de caracteres. Então, a máquina de Turing é importante para poder processar essas linguagens ou essas cadeias de caracteres. Tá? De uma forma geral, esse foi o nosso trabalho. E muito obrigado a todos.